Olá, no encontro anterior nós terminamos o primeiro dos sacramentos da iniciação cristã. E hoje nós já damos início ao segundo deles, que é o sacramento da confirmação. Nesta sessão do artigo 2, do Catecismo, nós temos essas reflexões, as normas também, sobre o sacramento da crisma. Depois o artigo 3 vai ser a Eucaristia e assim por diante. São poucos os parágrafos. Desta vez nós temos 30 parágrafos para apresentar para você sobre este sacramento. Vai do 1285 ao 1314. E a gente apresenta assim as ideias principais, alguns detalhes você encontra no próprio catecismo. Então vamos lá, vamos ler o primeiro dos parágrafos, que é a apresentação do sacramento, é o 1285. Leia comigo. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, por isso, explicar aos fiéis que a recepção desse sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo. Pelo menos aqui na nossa região, não sabemos aí em todas as dioceses, mas por aqui nós temos visto muitas pessoas que têm uma certa dificuldade, por exemplo, para se tornarem padrinhos de batismo. Por quê? Porque ainda não tem crisma. Nem essas próprias pessoas que são convidadas, pelos pais para serem padrinhos, para assumirem seus afilhados, e essas pessoas não podem participar, e isso é direito canônico, viu? É do próprio direito canônico da Igreja. Para ser padrinho de batismo, é preciso primeiro a pessoa confirmar o próprio batismo, o sacramento da crisma. Mas não é por aí que a gente indica a necessidade desse sacramento, de jeito nenhum. O sacramento da crisma, ele é necessário pelo simples fato dele ser o sacramento do Espírito Santo. Ora, uma pessoa que é batizada, ela precisa confirmar o seu batismo. E esse sacramento, não é invenção da Igreja agora. Nós vamos ver nos próximos slides que é desde o tempo dos apóstolos. É um sacramento instituído que nós temos que procurá-lo. Uma pessoa que deixa o sacramento do crisma, não precisa não, Isso é exigência da Igreja, ou com outras desculpas, ou com outros argumentos. Essa pessoa não está, de fato, engajada na sua adesão à Igreja. Veja aqui que esse sacramento, ele consuma a graça batismal. A gente entende que normalmente hoje as crianças, elas não sabendo pelo que elas estão passando na pia batismal, só depois que elas vão ser iniciadas numa catequese que deve começar na família, e depois, com aquela catequese da própria Igreja,
se encaminhando para a primeira Eucaristia e também depois na adolescência ou na juventude para receber o sacramento da Crisma. Muitas crianças, infelizmente, né, as famílias também não olham isso, deixam de seguir essa catequese logo após da primeira Eucaristia. Fez a primeira comunhão, já não vai mais para a catequese, né, que é uma continuação para receber esse sacramento. É quase que um desprezo do sacramento do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, é essa necessidade, olha, a recepção desse sacramento é necessária. Vamos para o que nós vamos ver nesses 3 vídeos sobre o sacramento da Crisma. Hoje nós estamos neste de número 70, que tem os parágrafos 1286 a 1292. O 1285 é uma apresentação desse sacramento. No próximo vídeo 71, nós veremos o item 2 e depois, num único vídeo, o 072, esses 3 itens, os efeitos da confirmação, quem pode receber esse sacramento e quem que é o ministro deste sacramento, tá certo? Então aqui você tem um resumo de todo esse artigo 2 sobre o sacramento da confirmação, seus respectivos parágrafos, né, totalizando estes 30 que nós temos no catecismo. Então o seguinte, o 1286, é sobre a história desse sacramento na igreja. Só que vem com esse termo aqui, como nós já vimos no início das reflexões sobre o batismo, sobre economia da salvação. Apenas lembrando rapidamente, eco significa casa, do grego oiko, casa, né, uma moradia, e nomia, as normas, a administração, a legislação sobre o governo da casa. Então a gente é acostumado hoje em dia a pensar em economia apenas na parte financeira, né? Questão de finanças, dinheiro, e aí a gente faz uma certa confusão quando vê falar de economia da salvação, quase que a gente não entende, mas como é que pode, né? A palavra economia não se refere a dinheiro? Não. A administração financeira é apenas um detalhe da economia. A economia é um todo, ela é muito mais ampla, é toda a gestão, toda a administração. E, no caso aqui de economia da salvação, significa quem que é o gestor, quem que é o administrador, quem que é o Senhor que cuida de tudo, é Deus. Então, na história da salvação, a gente vai ver que desde os tempos apostólicos e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como sempre existiu, não tem início, não tem fim, nós já temos a presença, né, desse sacramento, deste sinal, que é uma marca a imprimir naqueles que querem participar do povo de Deus. Leia comigo. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião de seu batismo por João Batista, foi o sinal, foi o sacramento de que era ele aquele que devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida. João 3,34. Nascer da água e do Espírito,
é o que a gente lê aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Nascer da água, pia batismal, batismo, nascer do Espírito, confirmação ou crisma. Jesus traz o Espírito Santo, Jesus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre todos aqueles que pelo batismo se incorporam na igreja, se incorporam no próprio corpo místico de Cristo. Então nós já temos o Espírito Santo que desde o início pairava até sobre o caos existente no início da criação. Nós já temos esse sinal da presença de Deus que quer estar com aqueles que são seus. Os parágrafos 1287 e 1288 continuam estas reflexões. Vamos ler. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu, por várias vezes, esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. De fato, logo na aparição aos apóstolos, aos discípulos, logo depois da sua ressurreição, Jesus já derramou o Espírito Santo sobre eles, né? Recebei o Espírito Santo. Continue a ler. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. A gente vê ali no Pentecostes, desde o início. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica e se fizeram batizar, também receberam o dom do Espírito Santo. Os apóstolos já começaram a impor as mãos sobre os batizados. 1288. Desde então, para cumprir a vontade de Cristo, os apóstolos comunicaram aos neófitos. Neófitos são aqueles que estavam sendo iniciados na catequese, pela imposição das mãos, gesto que nós já vamos ver que é o que o bispo faz sobre aqueles que estão sendo crismados, né? Pela imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. Por isso, na Epístola aos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, encontra-se a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. De modo que fique aí bem claro, como nos mostra o Catecismo, que não é invenção da Igreja esta exigência agora, não. Isso é desde os tempos apostólicos. Jesus entrega, né, o Espírito Santo à Igreja, os apóstolos, que continuam então essa missão impondo as mãos. E hoje nós também vamos ver que o sacramento, que o óleo da crisma é um óleo perfumado, e com ele não só é ungida a fronte do crismando, mas é consagrada as mãos do presbítero, e o bispo também é presbítero, quando eles impõem as mãos nas bênçãos, são mãos consagradas com esse óleo consagrado na Semana Santa. Parágrafo 1289. Leia aí. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta unção justifica o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva a sua origem
do próprio nome de Cristo, ele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Este sacramento é denominado no Oriente de crismação, unção com crisma ou miron, que significa crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, a um só tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. Na cerimônia da consagração do óleo do crisma, na Semana Santa, geralmente nas quintas-feiras da Semana Santa, mas tem algumas dioceses que antecipam, né? Na quarta-feira, por exemplo. Ora, depois de abençoar o óleo dos catecúmenos e o óleo da unção dos enfermos, o óleo de crisma, a ele, ao azeite, é acrescentado um outro óleo que é um perfume. O bispo mistura, sopra 3 vezes, né? Deus uno trino, recebei o Espírito Santo. É a consagração desse óleo que vai ser utilizado em todas as paróquias, até na Semana Santa seguinte, para a unção dos crismandos e, havendo ordenações presbiterais, as mãos dos neossacerdotes serão também ungidas com este mesmo óleo. E essa unção vem do grego, a palavra ungido é Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, como nós já explicamos aqui de outra vez. Jesus não tinha sobrenome. Depois que lhe foi acrescentado essa palavra ungido em grego, e nós utilizamos até hoje Jesus Cristo. E nós vamos ver nas cerimônias em seguida que, colocando esse óleo na fonte do crismando, ele fica selado, marcado como cristão. O que é um cristão? Cristão é aquele que se dispõe a seguir Cristo, a seguir o ungido, seguidores de Cristo. Ganhamos esse nome de cristãos na igreja de Antioquia, ainda nos tempos dos apóstolos. Aí vem a seção das tradições, né? Na economia da salvação, na história, as diferenças. Aqui nós vamos passar rapidamente, só lendo mesmo o parágrafo, para a gente ver que há algumas diferenças, mas não na essência deste sacramento. É o 1290. Vamos ler? 2 tradições, o Oriente e o Ocidente. Nos primeiros séculos, a confirmação geralmente constitui uma só celebração com o batismo, formando com este, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outros motivos, a multiplicação dos batizados de crianças, estendendo-se por todo o ano, e a multiplicação das paróquias rurais, que amplia as dioceses, não permitem mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, instaura-se a separação dos 2 sacramentos em 2 diferentes momentos. O Oriente manteve juntos os 2 sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, o qual, todavia, não pode fazê-lo senão com o miron, consagrado por um bispo. É quase que uma provisão, né, lá no Oriente, que o presbítero recebe do bispo para poder também já confirmar no momento do batismo. Mas aqui no Ocidente não. Houve essa separação, né, dos 2 sacramentos, o batismo das crianças, porque nem sempre o bispo é quem vai batizar. É muita gente, né? A população cresceu demais. Então, como se exige o ministro ordinário da confirmação é o bispo, depois ele virá, num tempo oportuno, para a crisma já dos adolescentes. Então, apenas lembrando essas tradições entre o Oriente e o Ocidente. 1291 e 1292, no mesmo assunto.
Um costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental, graças à dupla unção com Santo Crisma depois do batismo. A primeira unção, realizada pelo presbítero sobre o neófito, quando este sai do banho batismal, conduz à segunda unção, feita pelo bispo, na fronte de cada um dos novos batizados. A primeira unção, com o Santo Crisma, aqui é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal. Ela significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há uma só unção pós-batismal, a da confirmação. 1292. A prática da Igreja do Oriente sublinha mais claramente a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com o seu bispo. Garantia e servo da unidade de sua igreja, de sua catolicidade e de sua apostolicidade, e, consequentemente, o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Resumindo esses dois parágrafos. Para o batismo das crianças, normalmente o ministro, o padre ou um diácono, ele também confirma com o óleo do crisma na fronte da criança ou na cabeça da criança que ela, em nome da igreja, está batizada. Já é uma primeira confirmação, né, significando aqui a participação do batizado nas funções proféticas, sacerdotal e régia de Cristo. Nós já explicamos isso em vídeos anteriores, né? O cristão é profeta, é sacerdote e é rei em Cristo. Agora, no Oriente, tem umas diferenças de ritos, que nós apenas lemos aqui para se ter esse conhecimento, mas aqui no Ocidente nós sabemos que é assim, né? E continuamos então com essa confirmação que fica para depois, para o bispo ministrar. Bem, chegado a esse ponto, nós fizemos nesse vídeo apenas uma apresentação do sacramento do Crisma e as tradições, né? Na economia da salvação, significa, na tradição da igreja nesses 2000 anos, há alguns detalhes diferentes durante a celebração, seja no Ocidente ou seja no Oriente. Mas nós vamos deixar para o próximo vídeo, o de número 71, quais são os sinais e o rito da confirmação. Então, serão também poucos parágrafos, do 1293 ao 1301. Dessa vez, ficamos por aqui apenas com esses conceitos iniciais desse sacramento tão importante da iniciação cristã, a Crisma. Fique com Deus, Deus te abençoe.